Olá, eu sou a Thalita e essa é a continuação da nossa sequência de 4 aulas sobre aritmética digital utilizando a norma I3E 754. Essa é a nossa segunda aula e se você ainda não assistiu ao vídeo 1, eu vou deixar o link aqui na descrição. Essa é a nossa segunda aula de aritmética digital e nós vamos ver um pouco sobre a representação computacional dos números. Mas então, qual que é a melhor maneira de representar um número em um computador? Geralmente, os inteiros são representados por 32 bits. Considerando apenas números inteiros positivos, pode-se representar o número 71, por exemplo, da seguinte forma. Nós vimos na aula anterior que o número 71 ele é representado por 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Isso significa que para preencher a palavra de 32 bits, nós precisamos colocar todos os bits mais à esquerda como zero, ou seja, todos os bits mais significativos precisam ser zero. Nessa posição, a gente tem o bit mais significativo, que é 2 elevado a 31. E nesse caso aqui, o menos significativo, que é 2 elevado a zero. Se qualquer um desses valores aqui de zero assumissem o valor de 1, a gente teria um número maior do que 71. Os números inteiros positivos podem ser representados em uma faixa de 0 a 2 elevado a 32 menos 1. Ou seja, uma palavra de 32 bits de 0 representa o 0, e uma palavra de 32 bits de 1 representa o 2 elevado a 32 menos 1. Considerando os valores em representação decimal, tem-se de 0 a 4.294.967.295 e essa é a faixa que a gente consegue representar com uma precisão de 32 bits. Mas então, por que aqui tem esse menos 1? É porque o número 2 elevado a 32, ele não é possível de ser representado, porque para representar ele, são necessários 33 bits, ou seja, um 1 mais 32 bits de zero, então ele não cabe dentro da nossa faixa de precisão. Então, um exemplo 1, ele é básico só para mostrar a quantidade de números, né, que são necessários, de bits que são necessários. Qual que é o número mínimo de bits necessários para representar um número 5.000? Se a gente passar o 5.000 para binário, a gente tem essa representação que possui 13 bits. Se a gente quisesse colocar com a precisão de 32, todos os restantes de bits à esquerda, os mais significativos, deveriam ser zero, como apresentado no exemplo anterior. Além dos números positivos, é necessário também representar os negativos. A ideia mais simples é representar um número com duas partes, sinal e módulo. Neste caso, utiliza-se 1 bit para o sinal e 31 bits para armazenar o módulo do número. Entretanto, o método mais comum é o complemento de 2. O número 2 elevado a 32 não é possível de ser representado. Seja x tal que 0 menor ou igual a x menor ou igual a 2 elevado a 31 menos 1 é representado em sua forma binária. Por que o 0 pega aqui o 2 elevado a 31 menos 1? Porque agora nós tiramos um bit para o sinal. Já o valor negativo menos y, tal que menos 1 menor ou igual a y menor ou igual a 2 elevado a 31, é armazenado na representação binária do inteiro positivo 2 elevado a 32 menos y. Nós temos aqui algumas características do complemento de 2. O bit da esquerda indica o sinal. E com o complemento de 2, é possível converter o número de positivo para negativo e negativo para positivo. O número 0 decimal ele tem uma representação única, todos os bits igual a 0. Então, qual número é representado por 1110000 com 8 bits? A gente tem que o bit mais à esquerda, então, é negativo. Vamos fazer o complemento de 2. Inverte todos os bits, que vai ficar 00011011. A gente soma uma unidade, que vai dar esse resultado aqui. 0001100.
que é igual a 28 na base decimal. Ou seja, esse valor com um 1, que é o bit mais à esquerda, representa o negativo, a gente tem que esse valor todo é igual ao menos 28 na base decimal. Os números racionais, eles podem ser representados por pares de inteiros, numerador e denominador. Essa representação é precisa, mas é inconveniente do ponto de vista aritmético. Sistemas que representam os números racionais dessa forma têm sido chamados de simbólicos. Para a maioria dos casos, os números reais, entretanto, são armazenados usando a representação binária. Há dois métodos, ponto fixo e ponto flutuante. No ponto fixo, nós temos um bit para o sinal, um grupo de bits para representar o número antes do ponto binário e um grupo de bits para representar o número após o ponto binário. 11 dividido por 2, nós temos aqui 5,5. Quando a gente passa para binário, a gente vai ter essa representação. O zero, porque é positivo. Aqui a gente tem a representação do grupo de bits antes do ponto e aqui o grupo de bits depois do ponto. O ponto fixo é bastante limitado quanto à faixa que se pode armazenar. Ele é atualmente pouco usado para computação numérica, porém microcontroladores com ponto fixo são bem mais econômicos, possuem circuitos internos mais simples e necessitam de menos memória. Aqui então eu vou deixar para vocês alguns exercícios que é quanto aos bits são necessários para representar esses dois números e escreva os seguintes números em sua forma decimal com a representação de 32 bits. É necessário passar para binário, ver quantos bits são necessários e quantos faltam ainda para completar a palavra de 32 bits. Aqui eu encerro a nossa segunda aula e a gente se vê na nossa aula 3.